passageira. Eu sei, dor é luta, é prova, mas quando a vitória chega, minha fé renova. Eu sei, dor é luta, é prova, mas quando a vitória chega, minha fé renova. A escuridão noturna já passou e a estrela d'alva posso ver. O show a noite inteira não parou, mas sinto a alegria renascer. E muito em breve o sol irá brilhar e as flores novamente vão se abrir. Eu sei que quando o dia clarear, de novo vou cantar, meus lábios vão sorrir. Choveu a noite inteira, foi chuva de verão, foi nuvem passageira. Eu sei, dor é luta, é prova, mas quando a vitória chega, minha fé renova. A minha esperança não morreu, experiência nova para mim. E se alguma lágrima se perder, serviu para regar o meu jardim. O anjo do Senhor as recolherão e cuidadosamente as levarão. E ao chegar à presença do meu Deus, o dia clareou, o sol brilhou no céu. Choveu a noite inteira, foi chuva de verão, foi nuvem passageira. Eu sei, dor, é luta, é prova, mas quando a vitória chega, minha fé. Glória a Jesus. Convido os irmãos para nós ficarmos de pé e vamos ler um texto no livro de Jó, capítulo 42. Jó 42. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veio os meus olhos. Por isso me abomino, me arrependo no pó e na cinza. Amém. Glória a Deus. Nós vamos nos ajoelhar e orar ao Senhor nosso Deus. Eu rogo as orações dos irmãos em nosso favor.
De joelho é melhor, de joelho é melhor, na alegria ou na dor, sempre orando ao Senhor, de joelho é melhor. Amém, Jesus.
Glória a Jesus. Meus irmãos, vamos louvar a Deus com os hinos da nossa harpa. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 340. Povo forte. Glória a Jesus. Eis que surge um povo forte, revestidos de poder, e não teme nem a morte quem a ele pertencer, e terá sublime sorte, pois com Cristo ao céu vai. Podes tu dizer também, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. No cenáculo reunidos, o poder buscava então, pelo amor de Deus unidos, a clamar em oração. Eis que um vento é descido e o fogo do céu cai. Podes tu dizer também, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Este povo destemido são os discípulos de Jesus, pelo mundo perseguido, por levar a sua cruz, e agora revestido com poder ao mundo sai. Podes tu dizer também, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Oh, não sejas descuidoso para buscar o dom de Deus, dom que te fará ditoso, das-te a visões do céu, e Jesus maravilhoso, proclamando aos outros vais. Poderás então dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais.
523, Cristo a fonte escondida. Glória a Jesus. Cristo nos deu uma fonte escondida, que qualquer sede pode estancar, e cujas águas repletas de vida, sempre de graça nos hão de fartar. Água sairá, viva manará, da fonte que abriu o Senhor, água correrá, correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares de milhares venham, sempre sairá. Há muitas fontes de gozo no mundo, nela os homens vão sempre beber, mas são cisternas e poços imundos, que águas vivas não podem conter. Água sairá, viva manará, da fonte que abriu o Senhor, água correrá, correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares de milhares venham, sempre sairá. Já muitos homens gastaram dinheiro sem a fonte de Deus encontrar, mas Jesus Cristo é o nosso roteiro, que para a fonte nos há de guiar. Água sairá, viva manará, da fonte que abriu o Senhor, água correrá, correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares de milhares venham, sempre sairá. Oh, aleluia ao bom Pai Supremo, pelas bênçãos que a todos quer dar, e pela fonte de paz que nós temos em nosso ser para nos alegrar. Água sairá, viva manará, da fonte que abriu o Senhor, águas correrá, correrá.
Glória a Jesus. Aleluia. 559. Vê se eu consigo cantar esse hino. Não tenho muita prática nele, não. Mas vê se dá certo. Bíblia Sagrada. Bíblia Sagrada, és a palavra de Deus, és o mapa da jornada dos que seguem para o céu, és a carta enviada que o atalaia tem na mão, és as velas da jangada dos que levam salvação. Livro de amor, livro que nos dá prazer no Salvador, no Espírito e no saber. Livro bendito, só em ti pode habitar a palavra de amor que dos lábios do Senhor saiu para em ti falar. Bíblia Sagrada, és o livro de fulgor, és a joia rejeitada pelo vituperador, és o livro para a senda contra o horror da corrupção, és o livro que nos manda falar desta salvação. Além do véu estás livro do Senhor, livro do céu que transforma o pecador, livro sagrado, bem-aventurados são os que cantam o louvor que registras com amor pela nossa salvação. Bíblia Sagrada, és a luz do meu Brasil, és a lança e a espada deste povo varonil, és dos dedos o brilhante, és do jardim a linda flor, és a luz mais radiante que nos mostra o Salvador. Tu vens de Deus, livro santo de Jesus, dos altos céus, revelaste a nós a cruz, livro que fala do poder do Salvador, livro que nos revelou como Deus a nós amou, és a voz do Redentor. Tu vens de Deus, livro santo de Jesus, dos altos céus, revelaste a nós a cruz, livro que fala do poder do Salvador, livro que nos revelou como Deus a nós amou, és a voz do Redentor. Glórias a Deus. Que maravilha. Glória a Jesus. Irmão Raimundo. Vamos ficar. Vamos
Vamos ler a palavra do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias, livro de Daniel. Daniel, a partir do versículo capítulo 1 até o versículo 17. Nós lendo a palavra do Senhor. Daniel, 1, versículos 1 ao 17. Um pouquinho para que todos possam encontrar, que nós lê a palavra do Senhor todos juntos. Bem, meus irmãos? Vamos começar. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios da casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, da linhagem real, a dos nobres, jovens, que não se houvesse defeito algum, formosos em aparência, instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. O rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei, do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que, no fim deles, pudessem estar diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o filho dos eunucos dispôs outros nomes, a saber, Daniel pôs o nome de Belsazzar, e Ananias o nome de Sadraque, e Misael de Mesaque, e Azarias de Abednego. E Daniel assentou no coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, e nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora Daniel a Deus, e Daniel, graças à minha misericórdia diante do chefe dos eunucos, e disse, o chefe dos eunucos a Daniel, tenho medo dos que o meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria que os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens que são vossos iguais. Assim, arriscarei a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Experimenta, peço-te, teus servos 10 dias, fazendo que nos deem legumes a comer e a água a beber. Então se vejam diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei. Conforme vires, te haja com teus servos. Ele conveio nisso e experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias apareceram os seus semelhantes melhores. Os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam porção do manjar do rei. Desta sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber e lhes davam legumes. Ora, esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento, a inteligência e todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos.
Amém? Agora vamos orar ao nosso Deus. Temos aqui o presbítero Antônio Sobrinho para nós orarmos, intercedendo a Deus por este culto, todos nós que estamos aqui. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, santo, justo, verdadeiro, em cuja presença, Senhor, nos encontramos nesta noite, Pai, onde viemos, Deus, para lhe adorar na beleza da sua santidade, Pai. Agora abençoa cada um dos teus filhos que aqui estão nesta noite, que cada um possa, meu Deus, sentir a presença do teu Espírito Santo, Pai. Abençoa o teu filho que vai fazer uso da palavra. Ele com ele, meu Pai, abençoando maravilhosamente, Pai. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, saudamos a todos com a paz do Senhor. Graças ao nosso Deus por este momento. Estamos aqui na casa do Senhor mais uma vez, para nós adorarmos e glorificar o nome do Senhor. Neste culto de missões, onde nós estamos aqui num número reduzido, mas glorificamos a Deus pela vida de cada um. Glorificamos a Deus pela vida dos irmãos que vieram adorar e glorificar o nome do Senhor. Que Deus possa abençoar poderosamente todos nós, todos os seus filhos, todos os seus servos. Nós iremos louvar a Deus, glorificar o nome do Senhor e ouvir os irmãos pregando a palavra de Deus. E é necessário que todos nós permanecemos em espírito de adoração a Deus, para que nós possamos aqui não sair da mesma maneira que nós chegamos. Assim, mas nós saímos mais alegres, mais felizes, mais cheios da graça de Deus e mais fervoroso, porque o nosso Deus, Ele está aqui, meus irmãos, nesta noite, para nos alegrar, nos dar da sua graça, do seu poder, do seu conhecimento, e é necessário que todos nós abrimos o nosso coração para que nós possamos realmente receber a bênção de Deus nesta noite nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? Então nós vamos ouvir os irmãos louvando, depois nós vamos ouvir os irmãos trazendo as mensagens da palavra de Deus. Vamos ouvir logo as irmãs estão aí com este grupo, então as irmãs separem um hino e louvem o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Aí o conjunto de senhoras louvando a Deus. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Nem todos os recursos humanos poderiam pagar
Aleluia. Meus irmãos, agora nós vamos ouvir o conjunto de varões, os irmãos que estão aqui, varões, louvar a Deus. Todos nós louvando o nome. São Domingos, que é o presidente dos varões, cantores de Asaf, tá? Temos aqui um belo hino para a glória de Deus. Amém? Glória a Jesus, os varões, salve a igreja com a paz do Senhor. Glória a Jesus. Erga agora a cabeça, não fique triste, oh não, porque parar tão cedo assim, até disse Deus te esquecer, mas Ele não esquece os seus. Está contigo aí. Deus já mudou seu cativeiro, repreendeu o devorador. Erga agora tua cabeça, vem tomar posse da vitória, a tua bênção já chegou. Se você cair, Ele te levanta, e se chorar, Ele te consola. Quando o oprimido, Ele te liberta. Ele é o Deus do ontem e agora. Declare que você é um vencedor. Esta é a vitória que Deus te mandou. Salte para cima e atravesse o abismo. Sai desse calabouço, seja um vencedor. Ele é o leão da tribo de Judá, já entrou na guerra para guerrear. Ouça as correntes caindo no chão, você está livre até pra voar. Voa agora nas asas do vento, pois a vitória é tua, é tua, é tua, a vitória é tua. Se você cair, Ele te levanta, e se chorar, Ele te consola. Quando o oprimido, Ele te liberta. Ele é o Deus do ontem e de agora. Declare que você é um vencedor. Esta é a vitória que Deus te mandou. Salte para cima e atravesse o abismo. Sai desse calabouço, seja um vencedor. Ele é o leão da
agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja o nome precioso de Jesus. É necessário, meus irmãos, que nós erguemos as nossas cabeças para nós enfrentarmos esse mundo que está aí. Esses dias tão difíceis, mas o nosso Deus é maior e é soberano, e Ele é quem nos ajuda e quem nos guarda em todos os momentos da nossa vida. E é necessário que nós andemos de cabeça erguida para somente o Senhor nos proteger e nos guardar e nos livrar de todo mal. Louvado seja o nome precioso de Jesus. Vamos ouvir a irmã Elisiete louvando a Deus com hino. E na canção deste hino, meus irmãos, iremos contribuir para a obra de Deus, a obra missionária. Todos nós sabemos que é mantida por nós, todos os seus servos contribuindo para a obra missionária. Com certeza você estará contribuindo para a obra de Deus, que muitas das vezes você não pode ir, mas você contribuindo, alguém vai por você fazer a obra do Senhor, evangelizar as nações e o mundo, porque nós, a Secretaria de Missões, ela contribui todos os meses com a parte das contribuições que os irmãos entregam aqui na sede de Guaraciaba. Nosso pastor aqui do Templo Central, ele manda para a igreja em Fortaleza, para de lá enviar para os missionários que estão espalhados em todo o território nacional e também nos exteriores. Então todos nós sabemos que a obra missionária, ela é feita dessa maneira, com a nossa pequena contribuição, ajuda os missionários a pregar a palavra de Deus. Dos irmãos da paz do Senhor. Amém. Sim. E essa ajudante quer também louvar o Senhor, né? Lindo, lindo, lindo é. Glória, glória eu te dou, Jesus. Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus.
Louvado seja o nome do Senhor. Iremos agora ouvir uma mensagem aqui pelo Darley. Todos nós, em espírito de adoração a Deus, nós possamos ouvir a mensagem da palavra de Deus. E logo depois nós também iremos outra mensagem do irmão Júnior Oliveira. Primeiro irmão Darley, depois irmão Júnior. Bem, meus irmãos? Saúdo a todos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Agradeço a Deus por esta oportunidade de estarmos juntos para louvar e engrandecer o nome do Senhor, pois Ele é digno de honra e glória e louvor. Hoje, culto missionário. Aleluia. Um dos maiores missionários nesta terra. Ele veio, pregou e salvou muitas vidas. Foi um dos maiores, que é Jesus Cristo. Veio e anunciou a sua palavra, o reino dos céus. Morreu por nós para darmos vida com abundância. O Filho de Deus, glória a Deus. Pois tudo o que o Senhor fez, desde o princípio, criou os céus, criou a terra, todo o universo, e tudo que o Senhor Deus fez era perfeito. Mas o pecado, ele entra, se origina ali no céu, através de luz. E na terra, ele consegue desviar a fé, desviar o foco do homem. E o pecado entrou através de Adão. Mas eu muito me alegro, porque o homem pecou, mas o Senhor, Ele nos deixa uma palavra e uma profecia, que do filho da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Glória a Deus. E assim foi. Jesus, ali nos céus, o Filho de Deus, pois nós, seres humanos, através do pecado, nós estávamos perdidos, estávamos sem Deus, sem paz, não tinha mais chance para nós. Mas a misericórdia de Deus, o amor de Deus por toda a humanidade, Ele entrega, Ele dá o seu Filho, seu único Filho, aleluia, por amor de nós. E assim Jesus, Ele desce dos céus e veio a esta terra para anunciar o reino dos céus, para salvar o que se havia perdido. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero ler um texto em Salmo. Louvado seja seu nome. Aleluia. 96. Salmo 96, e o verso de número 3, que diz assim: anunciai entre as nações a sua glória,
entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses. Aleluia. Glória a Deus. Anunciar a palavra de Deus para todas as nações. Jesus veio a este mundo, morreu na cruz para nos dar salvação e ensinou todos os povos, ensinou as gentes acerca do reino de Deus. Ele curou os enfermos, ele curou os feridos, os pobres de espírito. Grandes maravilhas o Senhor Jesus operou nesta terra. Mas Ele deixou uma palavra para nós. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, e aquele que não crê será condenado. É missão nossa. Foi missão no passado de muitos discípulos do Senhor. Glória a Deus. E ao passar dos anos, até os dias de hoje, a palavra de Deus está sendo anunciada através dos seus servos. Aleluia. A glória de Deus, dos céus e da terra, ela está sendo pregada. Aleluia. Para todos os povos e de uma maneira rápida. Aleluia. Glória a Deus. Quando eu não era crente, um dia o Senhor usou um servo seu, uma serva, para anunciar a sua palavra para mim. Glória a Deus. E não foi diferente comigo e nem com você. O Senhor, através do seu Santo Espírito, Ele usa um servo ou uma serva para anunciar a palavra. E assim este Evangelho chegou até mim e chegou até ti. Glória a Deus. Através do anúncio da salvação e da cerca do reino dos céus. Aleluia. Esta palavra ela será anunciada até os confins da terra. Aleluia. Todos os povos ouvirão a palavra de Deus. Não irá ficar nenhum culpado por inocente, pois todos estão ouvindo a palavra. E nesta noite, querido amigo, que nos ouve através dessa live, o Senhor quer falar contigo, o Senhor quer te salvar, o Senhor quer transformar a tua vida, o Senhor quer mudar a sua situação, Ele quer te levar para os céus. Ele não quer essa vida para você, mas Ele quer que você um dia esteja com Ele lá no céu. Não foi diferente como aqueles dois malfeitores que estavam ao lado do Senhor naquela crucificação. Um creu no Senhor, um deu ouvido à palavra de Deus, e aquele foi salvo. Amado amigo e ouvinte da palavra de Deus, creia no Senhor Jesus, porque será você salvo e a sua casa. Quando a sociedade diz que não tem mais jeito, mas Jesus, Ele disse tem jeito. Aleluia, glória a Deus. Porque Deus, Ele é poderoso para mudar situações. Aleluia. Recordo-me em Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo de Deus, Ele usou ali a Felipe, no capítulo de número 8, e versículo de número 26, diz: e o anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: levanta-te
e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Aleluia, glória a Deus. E levantando ele foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, e regressava, e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías, e disse o Espírito a Felipe: chega-te e ajunta este carro. E correndo Felipe ouviu que lia o que o profeta Isaías disse: entendes tu o que leis? E ele disse: como podereis entender se alguém não me ensinar? Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, a missão aqui nesta terra é nossa. Deus nos deu o seu Espírito Santo para anunciar a sua palavra. Felipe estava naquele lugar, e o Espírito Santo de Deus manda que ele vá àquele deserto, numa estrada que estava deserta. Aleluia. Eis que aquele homem, mas Felipe não sabia o que se ia passar lá, e ele estar ali. Sabe por quê, meu amado irmão? Porque Felipe deu ouvido ao Espírito Santo de Deus. E quando nós damos ouvido ao Espírito Santo de Deus, nós sentimos o desejo de anunciar o seu evangelho e falar do amor de Jesus para as pessoas. Aleluia. Felipe não sabia o que estava ali naquele lugar deserto, porque sabe, irmãos, tem coisas que nós não sabemos, mas o Espírito Santo de Deus sabe todas as coisas. Aleluia. Nós não sabemos, mas Deus sabe. Muitas das vezes uma palavra, muitas das vezes nós estamos em lugares e tem pessoas precisando de uma palavra. Aleluia. E aquele homem estava ali. Ele vem, aquele homem, chefe dos etíopes, e o Espírito manda que Felipe chegue ali. E ele disse, e ele estava lendo ali o profeta Isaías. Glória a Deus. E Felipe pergunta para aquele homem: entendes tu o que lês? E ele responde: como poderei eu entender se não há quem me explique? Oh, meus queridos e amados irmãos, naquele momento o Espírito Santo, Felipe, cheio do seu Espírito Santo, ele anuncia a salvação para aquele homem. Aleluia, acerca das coisas do reino de Deus. E aquele homem, ele aceita Jesus naquele lugar deserto, naquela estrada. Bastamente só uma palavra para que mude a situação de uma pessoa. Muitas das vezes nós estamos em ambiente, muitas das vezes nós não anunciamos a sua palavra, e muitas das vezes pessoas perecem porque nós não anunciamos a sua palavra. Mas o Espírito Santo de Deus, ele fala expressamente: basta somente uma palavra para que haja salvação de almas. Aleluia. E é assim que devemos ser. Meu querido, amado irmão, anunciemos a palavra de Deus com amor, com gratidão, como o Senhor fez conosco, como Ele nos salvou. Anunciamos também para as pessoas que precisam. E creia, amado ouvinte, que Deus é poderoso para mudar a situação, para levar o homem para o céu. Quando o homem diz que não tem jeito, o Espírito Santo, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, disse: vem, filho, porque eu perdoo os teus pecados e eu vou transformar o teu coração, purificarei o teu coração. Aleluia. É assim, basta crer.
Creia no Senhor Jesus, porque Ele é poderoso para mudar a vida da humanidade, e Ele está voltando um dia para levar o seu povo, e estaremos junto com Ele na glória, glorificando, exaltando o Criador dos céus e da terra e de todo o universo, o Todo-Poderoso, os deuses dos deuses, como está escrito em Salmos 96. Devemos anunciar a sua palavra com gratidão a Deus, com amor no coração. A quem encontrarmos, vamos falar deste amor. Glórias ao seu nome, e eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome precioso de Jesus. Vamos ouvir mais um hino, antes do irmão Júnior trazer a sua mensagem. Vamos ouvir a irmã Darquinha também cantando um hino. Vamos louvar a Deus e adorar o nome do Senhor. O Senhor está aqui, meus irmãos. Jesus, Ele diz na sua palavra: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei presente. Então o Senhor está aqui. E Ele quer e está nos abençoando através da sua palavra, do louvor e da adoração, através dos nossos corações.
Louvado seja o nome do Senhor. Quem tem esta esperança é que você realmente vai ver Jesus como Ele é naquele grande dia, meus irmãos. O Senhor estará de braços abertos, nos esperando para nos abraçar. E nós sabemos que este dia está chegando, este momento está se aproximando, e é necessário que todos nós possamos estar cada vez mais nos pés do Senhor. Iremos também ouvir uma mensagem pelo diácono irmão Júnior Oliveira. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Glória a Deus. Séculos se passaram, muitos anos se passaram, e a igreja está de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Nada consegue abalar, nada consegue destruir, nada consegue derribar esse grande reino, aleluia, chamado Igreja do Senhor Jesus, aleluia. Porque foi pago, foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo, um sangue precioso, um sangue, não um sangue comum, mas um sangue de uma perfeição, um sangue de um santo homem, aleluia, de uma santidade, porque Filipenses vai dizer que ele estava no seu trono de glória, se esvazia de si mesmo, vem até a terra, se veste da roupagem humana, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, e passa por todo o processo de humilhação, até chegar na cruz do Calvário, para ser morto, para ser expiado, o seu sangue derramado, o Cordeiro de Deus, que limpa o pecado do homem, como disse João Batista, lá no Jordão, o Cordeiro que foi levado ao matadouro, como disse o profeta Isaías, e ali ele foi espremido, aleluia, como uma uva é exprimida para sair o seu vinho, ali Jesus foi espremido na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor, para que hoje nós venhamos estar aqui louvando, engrandecendo o nome dele, para que nós viéssemos ter uma vida em santidade, para que futuramente nós viéssemos ter uma vida e vida em abundância, porque o próprio Jesus disse: eu irei ao Pai, mas eu retornarei, e eu retornarei para vos buscar. E quando eu vos buscar, vocês vão ficar comigo, pertinho de mim, eternamente, aleluia. Vocês não sairão mais da minha presença. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui bem arrumadinho, bonitinho, mas houve um preço para cada um de vocês aqui, ó. Você que está do outro lado aí assistindo essa live, você que está vendo esse culto de adoração a Deus, você está bem aí, né? Respirando. Houve um preço para a tua vida, houve um preço para você estar assim, e foi um preço pago na cruz do Calvário, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu também irei louvar um hino nesta noite. Eu gosto sempre de louvar. Louvado seja o nome do Senhor. E diz assim: pela fé eu contemplo um homem de branco no meio do templo, com olhar de amor, com olhar de Senhor, me atraindo para si. Ele está perguntando: onde é sua dor? Porque tu chora tanto? Ele quer te alegrar, tua vida mudar, meu amado irmão. O homem de branco, ele está passeando no meio da igreja. Eu estou sentindo, ele está operando, pois é grande o calor. Eu vejo agora, pelo
nos olhos da fé, Ele está enxugando todas as lágrimas. O homem de branco tem as marcas da cruz, não é outro, é Jesus. Glória a Deus. Ele está perguntando: onde é sua dor? Porque tu chora tanto. Ele quer te alegrar, tua vida mudar, meu amado irmão. Aleluia, aleluia, louvado seja o teu nome, aleluia. Que choras calado, poderoso Ele é. Abra o seu coração. Glória a Deus. O homem de branco, ele está passeando no meio da igreja. Eu estou sentindo, ele está operando, pois é grande o calor. Eu vejo agora, pelos olhos da fé, ele está enxugando todas as lágrimas. O homem de branco tem a marca da cruz, não é outro, é Jesus. Glória a Deus. O homem de branco tem as marcas da cruz, não é outro, é Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. É o homem de branco, aleluia. Como diz lá em Apocalipse, vamos ver nossas Bíblias agora em Lucas capítulo 22, verso 39, no Evangelho de Lucas 22, verso 39. Louvado seja o nome do Senhor, né? Louvado seja o nome do Senhor nesta noite, porque estamos aqui, né, com a oportunidade de engrandecer o seu nome, de falar das suas grandezas, de falar do seu reino, de falar do que Ele deixou, a sua herança, aleluia. Porque a Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo Jesus. E diz assim o texto bíblico, o Evangelho de São Lucas 22, 39. E saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos o seguiam. E quando chegou àquele lugar, disse-lhe: orai, para que não entrardes em tentação. E apartando-se deles, acerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelho, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu um anjo do Senhor e o confortava. Meus queridos, amados irmãos, a história de Cristo Jesus, a qual os profetas do Velho Testamento já narravam a sua vinda. O próprio João Batista, que foi a luz ou o caminho de Jesus. E a história do próprio Jesus não foi uma fábula qualquer, não foi uma fábula, melhor dizendo. Não foi um conto, como diz alguns. Não é uma mitologia de forma alguma, como diz alguns autores, né, que querem dizer que tem que mitolizar os textos bíblicos. Não, de forma alguma. Foi texto verídico, história verídica. Aconteceu lá em Jerusalém, há mais de 3.000 anos atrás. Aconteceu de se levantar um homem ali da cidade de Nazaré. A Bíblia vai dizer que João Batista estava no Jordão a batizar. E a Bíblia vai dizer que João Batista já dizia: olhe, eu batizo com água, mas vem um que é mais poderoso do que eu. Esse vai batizar com o poder do Espírito Santo, ou melhor, com fogo de Deus.
E logo mais esse homem vai chegar à vossa presença. Vocês irão conhecer esse homem. Um homem, segundo Isaías, sem parecer, sem formosura. Olhava-se as pessoas, olhava para ele, não se dava nada. Segundo o texto bíblico de Isaías. E a Bíblia vai dizer que uma certa vez João Batista está lá no Jordão, a mergulhar as pessoas, a batizar. E a Bíblia diz que João Batista, de longe, vê aquele homem vindo ao seu encontro. Se podemos imaginar ali, Jesus Cristo vindo, ali, todo empoeirado, chegando, porque ali era um lugar de muita poeira, estava praticamente no deserto, no próximo Rio Jordão, mas era um pouco deserto. E ali vem Jesus caminhando ao encontro de João Batista, e João Batista brada em alto bom som, dizendo: eis o Cordeiro de Deus, que limpa o pecado do homem, ou que limpa o pecado do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Eis aquele que eu falei para vocês, que eu não sou nem apto de atar a sandália dos vossos pés. Era necessário que eu fosse a ele, e ele vem a mim. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Esse era o Jesus Cristo a quem nós pregamos. Aleluia. Homem, filho de homem, mas filho de Deus, 100% homem, 100% Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Os seus milagres que ele faziam, isso sim, confirmava sim o poder diferenciado que tinha. Os seus milagres que ele fazia, cego ficava sã dos olhos, coxo andava. Uma simples mulher, a Bíblia vai dizer que pensou e disse no coração dela: se eu chegar na multidão, entrar e tocar na orla do seu vestido, eu sei que eu vou ser curada. E essa mulher foi curada. Ou seja, desse homem, Jesus Cristo, saiu poder. Confirmava sim Jesus Cristo como um homem na terra, mas de poder sobrenatural, ou Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A própria semelhança de Deus, o próprio Deus, porque uma vez o Filipe vai dizer assim: Senhor, mostra-nos o Pai, mestre. E ele vai dizer assim: há quanto tempo eu estou convosco e vós não me conheceis? Filipe, eu estou no Pai, e o Pai está em mim. Quem vê a mim, vê o Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse Jesus que veio trazer, abrir a salvação para a humanidade. Porque nós sabemos da história, no Jardim do Éden, lá a humanidade caiu em pecado, destituído foi da glória, até expulso foi do jardim, por causa do pecado, da desobediência, porque deu ouvido à serpente, porque deu ouvido ao diabo, inimigo de nossas almas. Mas Jesus Cristo, o fiel, aleluia, protetor, o guardador, o salvador de Israel, o salvador, o dono da igreja, aleluia, naquele dia se manifesta ali no Rio Jordão, e a Bíblia vai dizer que como um pombo vem sobre sua cabeça, simbolizando o Espírito Santo, e uma voz veemente e alta brada do céu. João testifica isso. João escreve isso dizendo: eis o meu filho amado, a quem me comprazo, aleluia. Eis o meu filho amado, a quem eu dou todo o poder. Eis o meu filho amado, a quem eu confio. Eis o meu filho amado, a quem vai fazer retidão as minhas palavras. Louvado seja o nome do Senhor. Estava ali Jesus, manifesto, ali se manifestando no Rio Jordão por João Batista. Meus amados e queridos irmãos e querido ouvinte da palavra de Deus, como eu disse no início da minha fala, há 3.000 anos, há 3.000 anos, ou há diversos séculos, a igreja do Senhor, ela vem ficando de pé, se pendurando, de pé, pelo poder, claramente, do Espírito Santo de Deus,
que é o Consolador, a qual Jesus deixou. Mas houve um preço a se pagar antes, a morte de Cristo na cruz do Calvário. E ele diz, e aquele que quiser receber essa salvação, aquele que quiser fazer parte da igreja do Senhor Jesus, ele tem que fazer uma declaração, ele tem que aceitar Cristo como Salvador. O irmão Darley leu um texto, Isaías, do eunuco, e qual ele lia o texto de Isaías ali, o eunuco, e o Felipe se achega ali a ele pergunta, como o irmão falou, entendes tu o que lê? E ele pergunta, esse profeta está falando de si mesmo ou de outra pessoa? De quem ele fala? E ali Felipe explica a ele a palavra. E Felipe faz uma pergunta que eu queria ler, só mais uma vez, para você que está do outro lado aí. Atos capítulo 8. Deixa eu pegar aqui o texto que o irmão Darley leu. Texto. Atos capítulo 8. Ele faz uma perguntinha lá embaixo. Glória a Deus. Glória a Deus. E ele diz assim, 34, vamos começar aqui. E respondendo o eunuco, Filipe disse, rogo-te que, de quem diz o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca, começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo ele caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco, eis aqui a água, que impede que eu seja batizado. 37, disse Filipe, é lícito se crer de todo o coração. E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem que fazer essa confissão que o eunuco fez. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aleluia. Aí você faz parte da igreja, a salvação chegou na tua vida, aí você tem a herança, a qual Jesus deixou, aleluia, que é as mansões celestiais. Cremos assim, a igreja do Senhor crê assim. Caro amigo que está do outro lado aí ouvindo a palavra, que o Senhor nos abençoe, é o que nós temos nessa noite em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Graças a Deus, amados irmãos, pela mensagem, pelo culto. Deus continue despertando os seus servos para a obra da evangelização. Quero lembrar os irmãos que todo sábado nós estamos na feira e precisamos muito da ajuda dos irmãos. Não é que você vá lá, eu não vou porque eu não vou pregar, eu não vou cantar. Não é isso. Vá lá, a sua presença é muito importante. Você pode estar ali orando em espírito, até entregando um folheto. O seu apoio ali é muito importante para aqueles que ali estão. Porque enquanto aquele que está cantando ou pregando, ele está fazendo esse trabalho, você está orando em espírito, intercedendo a Deus por ele, para Deus dar graça. Glória a Jesus. Sábado, a partir das 9 horas, de 9 às 10h30, nós estamos ali pregando a palavra de Deus. Só lembrando os irmãos que amanhã nós temos o círculo de oração e sexta-feira o nosso culto de oração e doutrina. Nós agora vamos encerrar orando a Deus, fiquemos todos de pé e vamos fazer a oração final e retornarmos para as nossas casas. Glória a Jesus. Eu rogo as orações dos irmãos ao nosso favor. Querido Jesus, querido Pai, nós, neste momento, te somos gratos, ó Senhor amado, por estarmos aqui, Jesus, cultuando o teu nome. Queremos lhe agradecer, Jesus, pela oportunidade concedida de poder estar na tua presença.
Abençoa cada um dos teus servos que aqui pregaram, que o Senhor continue usando os teus filhos, colocando-lhes, ó Deus, a palavra certa no momento certo. Jesus, concernente à pregação do Evangelho, que seja individual, em massa ou aqui na igreja, que o Senhor use poderosamente os teus filhos, os que louvaram, ó Deus, aqueles que oraram, que intercederam. Meu amado Pai, que o Senhor tenha nesta noite, ó Deus eterno, prazer em receber o nosso louvor e a nossa adoração. Assim, meu Pai, nos conceda uma noite de paz, de bênção, de comunhão contigo. Te peço pelo teu servo irmão Raimundo Penha, continua abençoando o teu filho, dando da tua graça e usando-o poderosamente. Meu Deus, tudo te pedimos e por fé te agradecemos no nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repouse sobre todos os servos de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém. A paz do Senhor para todos os irmãos, tenham todos uma noite abençoada.